Muito bem, pessoal, o Verdão conseguiu uma vitória importante para cima do Grêmio por 1-0, né? Ainda segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né, galera? Então bora conferir o que Renata Fã e Denilson Show acharam aí da vitória do Verdão e também do empate do Botafogo, que abriu margem para o Verdão continuar sonhando com esse possível título do Campeonato Brasileiro. Claro que o Botafogo ainda tem uma boa vantagem, mas o Verdão segue na esperança, na busca pelo título do Brasileirão. Galera, então, sem mais delonga, bora conferir. Palmeiras estava no 0-0 com o Grêmio, o Marquezinho defendendo todas as bolas. Parecia que o Palmeiras não conseguiria furar a retranca gremista. E não é que aí vem o cara que faz toda a diferença, Estevão, 1-0, resultado importante, até porque o Botafogo tropeçou, Palmeiras vice-líder. Esse campeonato, hein? Antes do jogo, a torcida não gritou o nome de nenhum jogador, nem de Abel Ferreira, como faz costumeiramente, ainda na bronca pela derrota no derby. Com a bola rolando, o Palmeiras deu trabalho para Marquezinho. O goleiro gremista estava atento e seguro. O Grêmio teve a grande chance do primeiro tempo nessa jogada de Vilha Sante que Aravena desperdiçou e Marquezinho seguia segurando o Verdão. Maurício até furou o paredão gremista, mas estava impedido. E o argentino ainda apareceu mais 2 vezes. Ao fim do primeiro tempo, vaias e canto. Com as cobranças e sem mudar as peças, o Palmeiras teve outra atitude. Maurício fazia Marquezinho trabalhar ainda mais. O Grêmio no segundo tempo se resume a esse contra-ataque desperdiçado. Aí uma avalanche palmeirense. Para desespero do torcedor, gols perdidos. Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Estevão tabelou com Veiga e parou em quem? Marquezinho. O gol estava próximo. Nesse lance, Estevão acertou a trave. E na finalização de Dudu, o rebote sobrou para Estevão fazer e assumir a artilharia do Brasileirão com 12 gols. Palmeiras, 1-0. Ele assume a artilharia do futebol do Brasil. Estevão! A eficácia que faltou e foi tão falada por Abel Ferreira após a derrota para o Corinthians na última segunda-feira, sobrou contra o Grêmio. Se não fosse o goleiro Marquezinho, especialmente no segundo tempo, o placar seria bem mais elástico. Ao todo, foram 35 finalizações. Fomos a imagem daquilo que é a nossa equipa, o nosso espírito, a resiliência, golo anulado, falhar golos debaixo da baliza, bolas no poste. Hoje nós sabíamos que iríamos sofrer, sofremos até demais. A gente pegou um adversário, como já falei, brigando pelo título, um adversário com muita qualidade. O Botafogo, que poderia manter a frente de 6 pontos, empatou com o Cuiabá em casa. E agora a vantagem caiu para 4, tendo 15 pontos em disputa. Mesmo assim, o modo secador do Abel é de jogar a responsabilidade para os cariocas. Tem tido um desempenho espetacular, como vocês sabem, portanto não me custa reconhecer isto. E tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. Tá aí o Abel Ferreira deve ter sofrido, porque era um massacre. Foi com tudo o Palmeiras, mas não saiu o gol. Tentava de todos os jeitos, com vários jogadores, e o Grêmio se segurando. Só que aí entra a estrela do Estevão, que é um jogador diferenciado, e fica aquela expectativa ainda na briga pelo título, já que o Botafogo tropeçou diante do Cuiabá. E que tropeço, hein? Inesperado aquele 0-0. A tal da bola sempre surpreende a gente, né? Quando você olha o calendário e você vê Botafogo e Cuiabá no Rio de Janeiro, você fala, cara, né? 3 pontos pro Botafogo. Aí o Botafogo empata, Palmeiras consegue vencer e foi merecedor, porque buscou o gol o tempo inteiro, buscou o jogo o tempo inteiro. O Grêmio já imaginava esse comportamento, tentar ter um pouco mais do contra-ataque, mas uma vitória importante que deixa esse campeonato ainda indefinido. O Grêmio também numa situação ainda ruim, pensando em esquecer do Z4. Agora,
O Palmeiras vai ficar de olho, vai fazer a sua parte e vai ver o desempenho do Botafogo, que já sabia da vitória do Palmeiras. Entrou em campo contra o Cuiabá, sabendo do resultado positivo do Verdão. Exato. Já sabia dessa responsabilidade, aumenta um pouco mais, porque é uma diferença de 4 pontos. Óbvio que o objetivo do Palmeiras, acho que é na 36ª que eles se enfrentam, é tentar chegar nesse momento aí com a vantagem mínima de pontos. Então vamos lá, temos tela, é isso, do Palmeiras e do Fogão, dessa briga pelo título? Os professores? Então, daqui a pouco a gente vai trazer uma tela mostrando um gráfico, mostrando aí essa movimentação na luta pelo título entre Botafogo e Palmeiras. Antes, Arthur Jorge e Abel Ferreira falando sobre essa luta. Temos que nos equilibrar emocionalmente para percebermos que faltam 5 jogos. 5 jogos onde nós continuamos a ter uma posição privilegiada em relação àquilo que é o final de campeonato e a ambição de poder ser campeão. E é esse o objetivo que temos, declaradamente, é poder fazer deste Botafogo campeão. E tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. E nós vamos continuar a fazer isto, não é? Às vezes nós não precisamos dizer mal do Palmeiras, ou dos jogadores do Palmeiras, ou dos dirigentes, ou do treinador, porque nós estamos a fazer igual, ou como vocês me ajudaram, melhor ainda que o ano passado. Então, o que é que está fora da caixa aqui? Então, vamos reconhecer e dar os parabéns a quem tem que ter os parabéns. Como eu vos disse, eu odeio perder, mas reconheço quando há adversários a ter um desempenho como têm, e dar os parabéns e dizer-lhes que têm tudo para ser campeões. O que é que eu não posso falar nada. Aí, o Abel Ferreira, quando ele disse que está melhor que o ano passado, quando foi campeão, é porque nessa rodada do ano passado o Palmeiras ainda não tinha chegado a 64 pontos. A pontuação é melhor esse ano. A pontuação está melhor. Só que, como ele disse, o que está fora da caixa? É o Botafogo, que está com 68. Você que é o rei dos gráficos, professor Celso. Imagino que você use gráficos também nas suas aulas. Claro que usa. Na universidade. Eventualmente. Como você analisa esse gráfico que está na tela do F360? Tecnicamente são 2 curvas ascendentes. Boa, gostei. Mas a curva ascendente do Botafogo é diferente, né? No ano passado o Botafogo não estava desse jeito. O Botafogo entregou a rapadura de uma maneira ímpar na história do futebol mundial. Então, por mais que o Palmeiras esteja até com uma pontuação maior, esse ano o Botafogo não dá pinta de que vai entregar tão facilmente. Uma diferença agora de 4, poderia ter, a certa altura dessa rodada, quando o Palmeiras tinha dificuldade de fazer o gol da vitória contra o Grêmio e a perspectiva de um Cuiabá e Botafogo com vitória do Botafogo, isso pressionou muito o Palmeiras no jogo do dia anterior. O Palmeiras até se saiu bem, principalmente pelo jogador que tem, né? O Estevão. O Palmeiras concluiu muito a gol, fez uma partida realmente sabendo dessa pressão e dessa necessidade. E aí a expectativa se inverte. Quando o Botafogo entra em campo, é o Botafogo que tem que fazer alguma coisa contra o Cuiabá, que ele acabou não fazendo. Então continua, a novela continua, a diferença é relativamente curta. O Botafogo ainda tem uma gordurinha de 1 ponto em relação ao confronto direto, mas tem jogo aí, tem muito jogo para se fazer. Você sabe quantos pontos fez o Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, no ano passado? Fechou com quanto? 70 pontos. 70. Então, Esse tem 64. A gente chega à conclusão que o campeão brasileiro deste ano, muito provavelmente, vai fazer mais pontos que o campeão do ano passado. Botafogo, faltam 5 rodadas, já está com 68. Muito provavelmente. O Palmeiras já está com 64. Ano passado fez 70. Esse ano, sendo campeão ou não, eu imagino que o Palmeiras vai fazer mais pontos do que ano passado. Eu te diria que talvez o vice desse ano faça mais que o campeão do ano passado. Não tem uma regra, né, prof? Porque o campeonato, cada campeonato tem uma particularidade muito diferente uma da outra. Não tem algo tão específico. Ganha nessa rodada e perde na outra, não. O campeonato ele vai se desenhando e contando história ao longo da rodada, ao longo da competição mesmo. Né? Esse empate do Botafogo contra o Cuiabá é um resultado duro para o Botafogo, mas o Arthur Jorge tem razão. Naquela conta de 6 pontos de vantagem, que agora são 4 do Botafogo para o Palmeiras, entre aspas, havia um jogo que você poderia perder pontos. Ou perder pontos não mudaria o líder do campeonato. Foi um empate com o Cuiabá. Agora muda a cara para o outro jogo. Muda a cara para os jogos seguintes. O técnico do Botafogo tem razão. Ele não pode transformar esse empate em uma coisa maior do que ele é. Tem que pensar na próxima rodada. O time tem vantagem que ainda é boa e faltam 15 pontos para jogar. A vantagem é boa, concordo com tudo, ou quase tudo que o amigo Prats falou. Porque tem 2 empates recentes do Botafogo com times
que estão lá na parte de baixo da tabela. Mas como tem também, Abel, e um time que quer ser campeão não pode se dar esse luxo. Mas tem que entrar na conta também, o Palmeiras perdendo para o Corinthians é um grande clássico, mas o Corinthians numa situação mais delicada, quando o jogo aconteceu, e o empate contra o Fortaleza, que disputou o título, foi em casa. O Palmeiras 2 vezes ficou à frente e tomou 2 gols. Então, assim, as coisas meio que se misturam aí. É que fica um recorte muito recente da rodada passada. Mas todo mundo tem tropeço para lamentar, todo mundo tem uma vitória inesperada para contar no meio do caminho também. Eu acho que está no pacote isso aí. É que a essa altura é assustador, né, Prates? O botafoguense ganha um peso diferente, estádio, né, prof? Não é o empate da terceira rodada. E agora tem aquela coisa, todos os jogos daqui para frente serão, teoricamente, mais difíceis que o Cuiabá. Porque se você pega o penúltimo, querendo ser campeão, e não ganha em casa, você tem que repor. Agora você tem que repor em algum momento, ganhando um jogo mais difícil. Acho até que o Botafogo tem condição de ganhar esses jogos mais difíceis. A vantagem ainda é boa, o Botafogo ainda é favorito, mas não é aconselhável você ficar dando chance para um time como o Palmeiras. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vitória importante para cima do Grêmio por 1-0, né? E agora tem uma sequência difícil aí, né? Vai enfrentar o Bahia, que perdeu nesse fim de semana aí, né? Então, o Verdão conseguindo ganhar do Bahia e do Atlético Paranaense, torcendo pro Botafogo tropeçar nessas 2 próximas rodadas aí, pode chegar inteiro aí para poder assumir a liderança no dia 26/11, que é o jogo contra o Botafogo. Vai ter uma chance aí, um confronto direto. Então, vamos ver se o Botafogo vacila aí nesses 2 próximos jogos aí. O empate do Botafogo ali e 2 vitórias do Palmeiras pode colocar o Verdão inteiro na briga ali, na disputa direta contra o Botafogo no jogo do dia 26/11. Lembrando que 4 dias depois o Botafogo vai ter uma final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Então acredito que o Botafogo não vai ser nem louco aí de poupar jogadores, a não ser que o Palmeiras vacile em nenhuma dessas 2 partidas contra o Atlético Goianiense e o Bahia, né? Então o Verdão tem que ganhar essas 2 partidas para chegar inteiro na briga ali com o Botafogo. Galera, então vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!